Louvai a Deus, poderoso Senhor do universo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Gabriel Arcanjo, vós, anjo da encarnação, mensageiro fiel de Deus, abri os nossos ouvidos também às suaves exortações e apelos do coração amoroso de nosso Senhor. Nós vos suplicamos que fiqueis sempre diante do nosso olhar, para compreendermos bem a palavra de Deus, a seguirmos e lhe obedecermos, e assim realizarmos aquilo que Deus quer de nós. Ajudai-nos a estar sempre disponíveis e vigilantes, de modo que o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo. Maria, serva do Senhor, rogai por nós. São Gabriel Arcanjo, rogai por nós. Santos anjos da guarda, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, estamos no 6º dia da nossa novena, em preparação à festa dos Santos Arcanjos. Hoje nós vamos falar sobre São Gabriel Arcanjo, o anjo que nos explica os mistérios de Deus. Como nós vamos ver no decorrer desta mensagem, destas palavras que eu vou proferir, São Gabriel Arcanjo está relacionado com o Filho do Homem, o mistério do Filho do Homem. E eu vou articular esta pequena palestra em 2 momentos. Em primeiro lugar, nós vamos falar da atuação de São Gabriel Arcanjo no Antigo Testamento, mais precisamente no livro do profeta Daniel. E depois nós vamos falar no Novo Testamento, o anúncio da encarnação a Nossa Senhora e todos os mistérios relacionados com este mistério da encarnação do Verbo Divino. Então vamos à primeira parte, que se refere à atuação de São Gabriel no Antigo Testamento. São Gabriel é mencionado com o nome no livro do profeta Daniel, no capítulo 8 e no capítulo 9. No capítulo 8 são os versículos 16 a 19. Eu vou ler aqui para vocês, Daniel 8, 16 a 19. Ouvi então, vinda do rio Ulai, uma voz que gritava: Gabriel, explica a visão para esse aí. Quer dizer, o profeta Daniel. Ele se dirigiu então ao lugar onde eu estava. Quando se aproximou, eu me assustei e prostrei-me, o rosto no chão. Ele disse: Filho do homem, entende que a visão é para o tempo do fim. Ele falava comigo e eu, assustado, de bruços no chão. Ele tocou em mim e fez-me ficar de pé como estava antes. Depois continuou: Vou te mostrar o que vai acontecer depois do castigo, pois o fim tem data marcada. Este é o primeiro texto em que São Gabriel é enviado por Deus para transmitir uma mensagem, uma explicação para o profeta Daniel a respeito das provações que o povo de Israel estava passando, das visões, que nós não vamos entrar aqui. O que nos interessa é somente ver a atuação de São Gabriel. Neste caso, ele é enviado para explicar a Daniel os mistérios que Deus queria que Daniel ouvisse. Depois, capítulo 9, 20 a 23. Daniel 9, 20 a 23. Eu ainda estava falando, fazendo a minha prece,
confessando o pecado meu e de Israel, meu povo, fazia minha súplica chegar diante do Senhor, meu Deus, na sua montanha santa. Sim, eu ainda pronunciava minha oração quando Gabriel, o homem que eu tinha visto no começo da visão, voando rápido, veio para perto de mim. Foi na hora da oração da tarde. Ele chegou e falou comigo assim: Daniel, vim para ensinar-te uma interpretação. Quando começaste tua oração, surgiu uma mensagem que eu vim te contar, porque és querido. Presta atenção à mensagem e estuda a visão. E aí o anjo São Gabriel passa a explicar a Daniel o conteúdo das visões que ele tinha tido. Aqui eu gostaria de mencionar para vocês um elemento-chave da nossa espiritualidade, da obra dos Santos Anjos, que aqueles que assistem minhas palestras, que já participaram nas palestras comigo, nos retiros, sabem que mais cedo ou mais tarde isso vai aparecer em alguma das palestras, que eu chamo o beabá da obra dos Santos Anjos, o início que todo membro da obra dos Santos Anjos deve aprender, mais cedo ou mais tarde. São aquelas 3 palavrinhas: silenciar, escutar e obedecer. Estas palavras resumem a nossa atitude perante Deus, que, de fato, é uma atitude mariana, de silêncio, de escuta e de obediência, mas também, como nós desejamos ser marianos na obra dos Santos Anjos, devemos assimilar estas 3 atitudes na nossa vida diária. Devemos aprender a silenciar, escutar e obedecer. Sem o silêncio, não podemos escutar bem a palavra de Deus, os mistérios que Deus quer nos revelar. E sem escuta, escuta de Deus, dos planos de Deus, nós corremos o risco de fazer a nossa própria vontade, ou de fazer a vontade do mundo, que não corresponde à vontade de Deus. Então fica aqui a recordação dessas 3 palavrinhas básicas, palavras-chave na obra dos Santos Anjos: silenciar, escutar e obedecer. E peçamos a São Gabriel que ele nos ensine a silenciar, do jeito que Deus quer, do jeito que nós precisamos silenciar. É o começo de tudo. Hoje em dia nós vemos um apelo muito grande, não só ao barulho, ao ruído, mas também à distração, entretenimento. E isto nos afasta do verdadeiro silenciar. Então você, meu irmão, minha irmã, na obra dos Santos Anjos, você que está nos assistindo durante esta novena, pense no seguinte: em que São Gabriel poderia me ajudar a silenciar mais? Em que áreas da minha vida? Será que é em casa? Na família? Será que é no trabalho? Será que é nas minhas preferências pessoais? Quanto a entretenimento, shows, espetáculos. Claro que agora nós não estamos tendo oportunidade de assistir shows nem espetáculos, a não ser na internet, na televisão, essas coisas, nas redes sociais. Mas pergunte-se você mesmo em que áreas, em que situações da minha vida São Gabriel poderia me ajudar neste silenciar, para poder criar espaço para escutar a voz de Deus, a palavra de Deus, e depois obedecer o querer de Deus, o que Deus espera de mim na minha vida. Nós ouvimos aqui que São Gabriel é chamado pelo profeta Daniel homem
de Deus. É curioso que homem, a palavra homem, não se aplica bem ao anjo, né? Mas eu vejo aqui uma correlação muito interessante, né, relacionada com esta palavra homem. Porque Daniel e vários outros profetas são chamados filho do homem. É uma expressão que acentua na vida do profeta que ele não é nada, que tem uma distância entre ele e Deus. Então, filho do homem significa você que é inferior foi escolhido para ser profeta. Você que se sente fraco, como vários profetas falaram, eu sou uma criança, eu não sei falar, eu não tenho, nós diríamos hoje, não tenho qualificação. Deus escolhe o que é fraco para confundir os fortes. E assim, a expressão filho do homem, aqui nesse contexto, significa que está delimitando a nossa distância para com Deus. Mas que Deus escolhe um profeta, escolhe as pessoas para trabalhar para Ele, para falar em nome dEle. No mesmo livro de Daniel e em muitos outros livros bíblicos, ou principalmente os livros apocalípticos, nós vemos que se fala de animais. Um bode, um carneiro, um dragão, que são, em geral, representantes do mundo das trevas, do demônio, ou de Satanás, ou dos inimigos de Deus. Ao passo que o profeta é chamado homem, filho do homem. Até o anjo é chamado o homem Daniel, o homem Gabriel, veio até mim. E mais tarde, nós vamos ver no Novo Testamento, como o próprio Messias, o Filho de Deus, é chamado o Filho do Homem. Não é mais simplesmente um filho de homem, como membro da raça humana, mas é um membro da raça humana especial, porque ele é o Messias Salvador, Redentor da humanidade. Aqui então nós temos esta correlação. Os animais que representam as trevas. O homem, ou filho de homem, membro da raça humana, que está separado de Deus, distante de Deus, mas que é escolhido para Deus para ser profeta, para ser mensageiro. E o filho do homem, que é um só, que é Jesus, nosso Senhor, Redentor e Salvador de toda a humanidade. Mas então causa estranheza quando o Daniel aplica esta expressão Gabriel, o homem Gabriel. Provavelmente é uma expressão que já revela um pouco o mistério do futuro. Gabriel, o arcanjo Gabriel, vem para revelar a encarnação do Filho do Homem para a salvação dos homens, dos filhos de Deus. De qualquer maneira, o texto parece sugerir aqui que São Gabriel já tem esta missão de anunciar a encarnação. O Filho de Deus que se faz homem para salvar a humanidade. Bem, era isso que eu tinha a dizer a respeito da primeira parte do Antigo Testamento. Passemos então ao Novo Testamento. Temos aqui 2 textos básicos no Novo Testamento, no Evangelho de São Lucas, onde aparece São Gabriel. No primeiro texto, a aparição a São Zacarias, o pai de João Batista, anunciando o nascimento deste profeta, João Batista, e onde ele, no final, diz, eu sou Gabriel. Ele se revela, ele diz o seu nome a Zacarias. Eu não vou ler o texto aqui, porque é extenso, vocês conhecem, está em Lucas 1, 5 a 22. Lucas 1, 5 a 22, que é a anunciação do nascimento de São João Batista.
E o outro texto é de Lucas 1, 26 a 38, que é a anunciação do Verbo, ou seja, da encarnação do Verbo, feita a Nossa Senhora. O anjo, São Gabriel, anuncia a Nossa Senhora este mistério grandiosíssimo da encarnação. Este eu vou ler para recordar, é um texto muito lido na liturgia, já bem conhecido de todos nós, eu acho que vale a pena lê-lo aqui. Lucas 1, 26 a 38. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria. Encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem? O anjo respondeu: O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Este já é o 6º mês daquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é impossível. Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Bem, aqui nós vemos como o arcanjo São Gabriel anuncia a Nossa Senhora o nascimento, a encarnação, o nascimento do Filho de Deus, Filho do Altíssimo, e as consequências disso. Mas também, se olharmos ao texto em si, que nós chamamos a perícope, esta parte tirada do Evangelho de São Lucas registrou ali vários mistérios que São Gabriel não explica a Nossa Senhora, mas explica à Igreja, explica a nós, explica à humanidade alguns desses mistérios. E, só para mencionar, a primeira coisa é quando ele entra onde Nossa Senhora está e diz: Alegra-te, cheia de graça. Nossa Senhora, a cheia de graça. Sobre esta expressão, cheia de graça, muitos exegetas, muitos teólogos se debateram no passado e se debatem até hoje, debatem no bom sentido, não é que eles brigam entre si, mas buscando o sentido mais profundo deste mistério. Uma mulher na face da terra é a cheia de graça, porque como o anjo diz aqui, cheia de graça, segundo o original grego, dá a entender que é um título próprio de Nossa Senhora e que ao mesmo tempo exprime o ser de Nossa Senhora. A única mulher cheia da graça divina, repleta do beneplácito divino, do favor divino, de graças que nós não temos, que nem a humanidade inteira junta
possui. Tudo isso está contido aqui nesta expressãozinha cheia de graça, que nós utilizamos todos os dias quando rezamos a Ave Maria. Depois, que é a parte principal mesmo do anúncio da mensagem de São Gabriel, conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Já é outro mistério. Como é que ela vai conceber se ela está consagrada a Deus? Se ela não é casada ainda? E o anjo vem e diz: irás conceber? Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Como é que ela vai conceber o Filho do Altíssimo? Será que esse Altíssimo é um rei, é Davi? Não. Não pode ser um ser humano. O Altíssimo é Deus. Então, ela vai conceber o Filho de Deus, o Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, está claro que não está falando de um filho de homem, de um ser humano, mas filho de Deus, que vem com toda esta riqueza divina, que vai ser o detentor do trono de Davi. Ele reinará para sempre. Então não será um ser humano comum, vai reinar para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Quer dizer, um reino eterno. Eterno porque já existia antes na glória do Pai e vai passar a existir agora com a colaboração da Virgem Maria na terra. E a partir da terra, na igreja, vai se dirigir à eternidade gloriosa no céu. E Nossa Senhora, assustada com tudo isso, pergunta: como acontecerá isso se eu não conheço homem? O anjo vai explicar para ela como se dará isso. O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Palavras profundíssimas, palavras incompreensíveis para nós e para Nossa Senhora, que estava diante daquele momento, daquela situação única na história da humanidade. Se lembram que eu falava do silenciar, escutar e obedecer? Podemos dizer que aqui Nossa Senhora está no momento da escuta, de palavras inauditas, ou seja, nunca ouvidas antes. E ela vai ter que obedecer, quer dizer, vai dar o seu sim a Deus. Ela vai colocar na prática esta virtude da obediência que ela sempre teve para com Deus, para com os mandamentos, para com as tradições do povo de Israel, para com os seus pais e assim por diante. Só que agora é uma situação única, onde ela tem que dar o seu sim pessoal para um plano único de Deus, relatado a ela por um anjo e que vai ter consequências para toda a eternidade. Depois, o anjo fala a Nossa Senhora de um outro mistério, ou digamos, de algo oculto. Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Este já é o 6º mês daquela que era estéril, era chamada estéril, pois para Deus nada é impossível. Ele explica que o que se deu na vida de Isabel e Zacarias é plano de Deus. Era um desígnio escondido de Deus, que agora veio se manifestar na vida daquele casal temente a Deus. Por fim, temos o sim de Nossa Senhora. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E São Lucas arremata e o anjo retirou-se. Como assim retirou-se? Retirou-se daquela embaixada, daquela missão. Mas provavelmente não se retirou da vida de Maria, não se retirou da vida de Jesus, da vida da Sagrada Família. Continuou prestando auxílio nesse mistério da encarnação. E temos um outro texto bíblico
que não diz exatamente, não fala o nome de São Gabriel, mas teríamos tudo para crer que se trata de São Gabriel. Em Mateus 2, 13 e seguintes, quando São Mateus diz que o anjo do Senhor apareceu a José e lhe explica: olha, José, o menino está correndo perigo. Maria está correndo perigo. Vão procurar o menino para matá-lo. Pega o menino e foge para o Egito. O anjo do Senhor. Poderíamos imaginar que este anjo seria São Gabriel, que está acompanhando toda a vida da Sagrada Família. Faz parte de um mistério de fé que nós queremos atribuir a São Gabriel, ou seja, como os anjos atuam na vida do Redentor aqui nesta terra durante todos os dias da vida do Redentor. Voltando ao mistério da Anunciação, o que é que o anjo anuncia? Seja a Zacarias, seja a Nossa Senhora. Ele anuncia a redenção. O mistério da redenção. A encarnação é um passo necessário para a redenção da humanidade. E nós sabemos que a redenção da humanidade se deu pela cruz. Pela vida, uma vida sacrificada do menino Jesus, do Salvador Jesus Cristo, vida, paixão, morte e ressurreição do Filho do Homem aqui nesta terra. Então, São Gabriel não vem para anunciar somente boas notícias, notícias alegres, e depois vai embora. Os mistérios de Deus estão entrelaçados entre si. Por isso, este evangelho, esta boa nova, boa notícia da encarnação, vai ser seguida de uma notícia que aos nossos olhos é ruim. Até Simão Pedro se assustou quando Jesus disse: o Filho do Homem tem que ser entregue, terá que ser maltratado e será morto. Nós estranhamos isso, mas é o plano de Deus, é a permissão de Deus para a redenção da humanidade. Assim foi como nós fomos redimidos. Portanto, que São Gabriel nos ajude também a ver os outros mistérios relacionados com a encarnação, os mistérios da redenção, na luz de Deus, com os olhos de Deus, na luz da sabedoria infinita de Deus. E que assim, quando a cruz se aproximar de nós, como se aproximou da vida de São José, da vida de Maria Santíssima, da vida do menino Jesus, da vida de Jesus, homem, adulto, quando a cruz se aproximar também da nossa vida, que nós saibamos silenciar, escutar e obedecer, ou seja, aceitar aquela cruz, provinda da mão de Deus, do amor de Deus, do olhar amoroso de Deus. Acredito que esta é uma maneira dos santos anjos atuarem na nossa vida, mostrando-nos o plano amoroso e sábio de Deus na nossa vida, e assim nós podemos entender um pouquinho melhor por que é que eu devo dar o meu sim à cruz, por que é que eu devo dar o meu sim ao sofrimento, porque provém do amor de Deus e me aproxima do amor de Deus. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, invoquemos sempre São Gabriel para preparar em nós o terreno para os mistérios de Deus. Invoquemo-lo também quando for o momento de suportar os outros mistérios com os quais nós não estamos acostumados. Suportar o querer de Deus, a vontade de Deus na nossa vida. Pode ser um sofrimento, pode ser uma dor ou uma cruz maior ainda, e que Ele nos ajude a dar o sim, como Nossa Senhora deu, o sim a Deus, que nunca é uma maldição, é sempre uma bênção, poder dar o sim ao Deus Nosso Senhor Todo-Poderoso.
Eram essas as palavras que eu tinha a dizer hoje. E eu gostaria de lembrar que vocês continuem a sua novena, tentando aprofundar o mais que possível nos temas que são propostos e rezar também a súplica ardente todos os dias da novena. Como eu sei que a maioria de vocês já reza a súplica ardente todos os dias, mas principalmente agora também nos dias da novena. Vou dar a bênção para você, a sua família, todas as pessoas com as quais você convive, pedindo especialmente a São Gabriel Arcanjo que interceda por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e imaculada sempre Virgem Maria, serva do Senhor, pela intercessão de São Gabriel, São Miguel, São Rafael, dos nossos santos anjos da guarda e de todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos, fortaleça-vos e ilumine-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Novaya